Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Você ouve o programa Multidom, apresentação de Marta Padovese. Semana passada nós entrevistamos Ana Castro, que é jornalista, escritora, mestra em comunicação social e doutora em teoria da comunicação. Ela escreveu a biografia de uma desaparecida política. O nome do livro é Cadiche, Prece por uma Desaparecida. E acabou de lançar o livro infantil Minha Mãe Vira Bicho. Ela também tem um podcast que se chama Na Kombi Cabe, no qual fala sobre inclusão, diversidade e singularidade. Semana passada, num bate-papo com Ana Castro, falamos sobre seus livros e o documentário que ela produziu, Coratio. Hoje vamos para a segunda parte da entrevista em que a jornalista comenta sobre o seu site de podcast. Você também tem um site, não é? Um podcast, Na Kombi Cabe. Você abriu mais uma aba aí na sua vida, Na Kombi Cabe. É interessante isso. São podcasts mais inclusivos. Essa é a sua intenção. Surgiu muito durante a pandemia. Essa questão, a gente fica isolado, né? A gente está aqui em casa, a gente está quase 6 meses isolados. Eu, meu marido e as 2 crianças. E aí a gente começa a pensar muito em muitas questões, né? Perceber como que as pessoas veem o mundo, como são vistas pelo mundo. E aí eu fiquei com muito desejo de tentar esse lugar novo, né? De entrevistar pessoas para que elas pudessem falar sobre a vida delas, sobre quem elas são, para além dos rótulos e para além dos estereótipos, para além daquilo que as pessoas olham e imaginam. Então a ideia do Na Kombi Cabe surgiu muito de ouvir pessoas que vão contar sua experiência no mundo a partir de lugares que são lugares que fogem do que a gente considera, não vou falar normal, porque eu nem acho que essa palavra não existe o normal, né? Normal é uma coisa que a gente inventou, mas que fogem desses olhares que a sociedade tem. Então, muito recente, tem 1 mês e pouco que ele foi lançado. Conversei com uma psicanalista sobre singularidade, e aí entrevistei uma mãe que é uma mãe de uma criança com deficiência, e ela também tem deficiência. E ela tem um olhar muito bonito sobre o mundo, então em que ela fala que as pessoas com deficiência não precisam de conserto, não precisam de reparo, é o mundo que precisa de reparo, porque as pessoas com deficiência elas são potenciais em si, elas não precisam ser consertadas, é o mundo que precisa ser consertado para que elas possam existir no mundo. Então o problema não é a pessoa com deficiência, o problema não é a cadeira de roda, o problema é a calçada, que não permite que a pessoa ande. O problema é o prédio que não tem uma rampa, em vez de construir uma rampa, construir uma escada. Um filme que não tem acessibilidade. A questão está para fora, né? O problema está para fora e não para dentro. Então é um olhar muito bonito. Então ela é uma das entrevistadas que fala sobre isso. Uma outra entrevistada, Viviana Araújo, fala sobre a questão do racismo. Então é uma mulher negra que conta a sua trajetória e muito desse olhar, que sempre teve esse olhar de que não era possível ela chegar tão longe, e ela é uma mulher que chegou longe, assim, ela é uma gerente de uma das principais ONGs internacionais de proteção de meninas do mundo, então ela conta a sua trajetória. Outra que eu fiz são com uma pastora, uma mulher negra pastora, evangélica, e a igreja dela é uma igreja que é uma igreja para imigrantes, mulheres imigrantes. E ela dividiu os domingos assim, um domingo é para a população de imigrantes, o outro domingo é celebrado com a comunidade negra, o outro domingo é celebrado com a comunidade LGBTQI+, o outro domingo o culto é um culto feminista, com as mulheres pela igualdade de gênero. Ele é uma igreja diferente daquela que a gente imagina, quando a gente fala, né, igreja evangélica, você não vai pensar nessa igreja, você não vai imaginar
uma igreja que no domingo o culto é feminista, no outro domingo é um culto LGBT, no outro domingo é um culto com pessoas negras, no outro imigrante. Não, a gente não imagina uma igreja assim. Não, então assim, a ideia do podcast é muito isso, trazer as pessoas pra gente humanizar aquelas pessoas que muitas vezes a gente, não pessoas, né, os estereótipos que a gente tem preconceito, né? Então quando a gente vai falar de uma mulher negra, o que você pensa quando você fala de uma mulher negra? Então eu quero ouvir essa mulher negra para ela falar que ela é muito mais aquilo que as pessoas possam pensar. Quando você fala de uma mãe com deficiência, o olhar que vem é muito um olhar de coitadismo, um olhar de guerreira. E não, ela não precisa nem da nossa pena, nem da nossa dó, ela só precisa que a gente lute com ela para que o mundo seja um mundo mais acessível. Então a ideia é isso, é dar espaço para que as pessoas possam falar de lugares que muitas vezes não tem esse espaço de escuta. Então, o podcast surgiu o nome Na Kombi Cabe, essa cadeira para dizer se você não cabe no mundo, você cabe na Kombi. Então, na Kombi cabe todo mundo que foi expulso do mundo de alguma maneira, né, que não foi bem aceito nesse mundo, que tem uma questão de normalidade, de colocar as pessoas dentro de caixinhas muito fixas. Então na Kombi cabe todo mundo que é diferente. Então a ideia surgiu por esse nome. Está sendo uma experiência gostosa. Eu faço por hobby, assim, gravo à noite, entro em contato com as pessoas, eu buscando quem pode participar. Estou apanhando um pouco ainda com o áudio, né? Você que trabalha em rádio vai saber o que eu estou falando. Estou aprendendo a mexer nos programas, como editar áudio, como colocar. Às vezes você faz uma entrevista super legal, aí meu áudio fica ruim, o da pessoa ficou mais ou menos. Então, estou aprendendo, é uma ferramenta nova. A pandemia trouxe isso pra gente. Você ter que fazer entrevistas via qualquer outra coisa, menos tete-a-tete, menos pessoal. Então, você tem esses problemas técnicos, às vezes você se perde neles e fala, o que eu vou fazer agora? Que eu perdi minha entrevista, que não tá boa, porque do outro lado não escuta, aí vai. Mas isso faz a gente aprender bastante coisa e também muda um pouco até o jeito de você lidar com outra pessoa. Porque aqui nós estamos conversando. Você está em qual cidade? Em São Bernardo. Em São Bernardo. E eu estou aqui em Santa Bárbara, bem longe uma cidade da outra, mas estamos conseguindo nos conectar, conhecer uma outra. E a gente vai aprendendo esse tipo de coisa também, a ver coisas de outra perspectiva. A pandemia está ruim, claro, obviamente, não está boa, mas ela está fazendo a gente aprender, lógico, para quem quer aprender. Quem não quer aprender vai continuar do mesmo jeito. É isso aí, Ana, eu agradeço a sua disponibilidade de tempo aí para conversar com a gente aqui no programa Multidom. Eu gostaria que você agora desse uma mensagem aí ou desse um alô pro pessoal, aí o que você acha legal aí, passar para os nossos ouvintes da Rádio Dom e especialmente para o programa Multidom. Eu agradeço demais o convite, eu fico muito honrada de poder falar desses meus filhos, livros e do documentário e tudo mais. Então eu fico muito assim, agradecida pelo convite, foi um prazer. Quem quiser acompanhar, o podcast chama @nakombicabe no Instagram, mas ele está em todas as plataformas de podcast, então onde você escutar podcast é só procurar na Kombi Cabe. E aí os livros, se você quiser também se interessar pelos livros, eles são de editoras diferentes, mas se você entrar no meu Instagram, que é @acacastro, lá tem o caminho para encontrar os dois livros, o Minha Mãe Vira Bicho e o Cadiz. E eu agradeço demais. Obrigada pelo convite, Marta. Obrigada, Ana. E quem sabe no seu próximo livro, nos lançamentos do seu próximo livro, a gente possa até estar presente ali. Ah, tomara. Obrigada e boa noite. Obrigada. Boa noite. Ana Castro é mesmo uma pessoa multidom. Eu agora vou ler trechos dos seus livros. Primeiro vamos ao trecho do livro Cadiz, Prece por uma Desaparecida. Das 434 pessoas mortas pelo Estado brasileiro durante a repressão, 210 ainda estão desaparecidas. Ana Rosa Kucinski é uma delas. Nunca se soube com exatidão como ela foi sequestrada em 1974, nem quais crimes teria cometido, muito menos como foi morta. Seu corpo nunca foi encontrado. Quando os perpetuadores da violência de Estado não revelam as condições das mortes e o local dos corpos, o desaparecimento torna-se uma situação constante de incerteza e dor. A morte
por pior que seja, oferece um final. Dos desaparecidos políticos e de seus familiares e amigos, rouba-se até a possibilidade da despedida e de um luto. Fica uma sensação de conversa interrompida, que a qualquer momento pode ser retomada. E se a pessoa aparecer? E se ela estiver só se escondendo? E se ela precisou sair por um tempo? As condicionantes vão se empilhando e com uma brisa são desfeitas. Não há retorno, não há viagem, não há. A pessoa desaparecida passa a viver apenas nos cantos remotos da alma de quem sobreviveu a ela, ao lado de cicatrizes abertas. A ausência-presença é alimentada de silêncios, do que não foi dito, do que não foi feito, do que se fez. Sem um rito de passagem, não há encerramento. A perversidade aumenta porque é transferida às famílias a função de colocar um ponto final. São os pais, irmãos, maridos, filhos que precisam dizer basta e definir uma data em que o desaparecido será considerado morto, sem corpo, sem velório, sem sepultamento. O luto é contínuo. Zichrono levracha, que sua memória seja uma bênção, é uma expressão em hebraico que se diz quando alguém morre. Escutar a memória de alguém é ter reverência perante o sagrado, porque é ela quem traz a vida, quem já não existe mais. Este livro é uma escuta sagrada das memórias de Ana Rosa Kucinski Silva. Através das palavras é possível transformar a dor e ressignificar o passado. Fiat Lux. A palavra cria vida e o verbo se faz carne. Esse, então, foi o trecho do livro Kadish, Prece por uma Desaparecida. E agora vamos ouvir trecho do livro A Minha Mãe Vira Bicho. Mãe vira bicho, sabia? Tem coisas que só a mãe da gente sabe fazer. Parece mágica. Basta um filho precisar que a mãe faz de tudo para ajudar. Ele pode estar perdido ou correndo perigo. Pode ser medo, sono ou fome. Pode ser só uma vontade de colo. O que importa é que tem coisas que só a mãe da gente entende. E ela vem igual bicho. Pode reparar, na sua casa também acontece. Às vezes ela é águia, às vezes é leoa, mas também pode ser girafa, golfinho e até canguru. Você ouviu então o trecho do livro A Minha Mãe Vira Bicho, de Ana Castro. Você ouviu o programa Multidom aqui na Rádio Web Dom. Apresentação Marta Padovese. E vamos ouvir agora o Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Olá, amigos ouvintes do programa Multidom. Sou o Dr. Rony, advogado. Estarei aqui trazendo para vocês informações importantes e esclarecendo também dúvidas a respeito do direito da população em geral. Hoje, para começarmos, tem uma informação muito importante. Muitos têm me procurado preocupados com a renovação da sua carteira nacional de habilitação. Isso mesmo, infelizmente por conta da pandemia, os Detrans e os poupa-tempos não estão fazendo atendimento presencial. Mas no estado de São Paulo foi providenciado uma forma de você renovar a sua CNH. Se a sua CNH venceu antes do dia 20 de março de 2020, você tem que fazer a renovação de imediato. Mas se ela venceu após a edição do decreto que decretou a quarentena, não se preocupe, você não precisa fazer a renovação ainda, pois o Estado entendeu que, como não está funcionando os departamentos de trânsito, não pode autuar as pessoas que tiveram a sua carteira vencida depois do decreto. Mas se mesmo assim você queira fazer a renovação também, você pode. É só acessar o site do Detran, que está fornecendo 60 tipos de serviços via internet, ou baixar o aplicativo no seu celular também. Através do site também você pode agendar o exame médico, marcar um local próximo à sua residência. Logo após fazer o exame médico e sendo aprovado, você pode emitir a sua carteira digital de trânsito. Isso mesmo, ela não é fornecida em papel, ela é feita de forma digital. Ela pode ser acessada no aplicativo do seu celular e também no site do Detran no computador. É uma forma que o governo encontrou das pessoas conseguirem renovar a sua CNH, mesmo não tendo um atendimento presencial.
Então não deixe de ficar atento a essas informações. Procure entrar no site do Detran, onde haverá mais informações de como proceder para fazer a renovação do CNH. Então não se preocupe, quem venceu a sua CNH logo após a edição do decreto não será autuado, mas se quiser fazer a renovação também pode. Fica a dica, estaremos novamente aqui para novas dicas para vocês. Até mais! Você ouviu o Seu Direito no Rádio com o Dr. Rony. Dia 17 de agosto último, minha mãe, Aurora Padovese, fez 90 anos. Vamos ouvi-la agora compartilhar um pouco da sua vida conosco. Eu tinha 7 anos, estava com vontade de ir na escola. Naquele tempo, não podia entrar antes dos 7 anos. Entrei na escola com mais de 7 anos e estava contente de ir na escola, só que eu não tinha bolsa para ir na escola. Aí, uma vez, meu pai comprou uma bolsa para mim, fiquei muito alegre. A minha professora chamava Graziella, eu adorava ela. Nossa, eu gostava muito dela. Eu gostava porque ela vinha bem arrumadinha. Ela vinha de uniforme. Saia preta, blusa branca, ainda com umas alcinhas aqui que usavam no tempo. Tinha um guarda-pó, ela vinha com guarda-pó. Depois ela tirava o guarda-pó. Nas aulas ela não tinha com guarda-pó, não. Saía do trem já assim, com guarda-pó. Era bonita, o cabelo bem arrumado. Inclusive, quando minhas irmãs, Laura e Antônia, eu costumava pentear o cabelo delas assim, que ficasse no formato da professora, mas elas tinham muito pouco cabelo, então não ficava muito bom. E depois, acho que ela ia numa penteadeira para fazer isso, né? E eu gostava de vê-la. Agora, tinha uma coisa, a gente ficava espiando ela na hora do recreio, ficava sentada lá e comia um lanche. Mas não era só eu, mais meninas espiavam ela comer. Ela comia pão com presunto, essas coisas assim, dava uma rápida espiada. Tinha vez que ela pegava, cortava um pedacinho e dava pra gente. Não era coisa bonita de fazer, mas é criança, né? Um pouco mais de 7 anos, que você quer. Era bom, na escola, no recreio, assim, eu brincava, né? Tenho muita saudade do 3º ano. Então eu queria segurar a bolsa dela para ir lá, mas nunca tinha oportunidade, porque sempre tinha umas que estavam mais avançadas em pegar a bolsa dela. Parece que até uma vez ou 2 eu peguei. Quando ela descia do trem, as pessoas pegavam a bolsa dela, e tinha umas lá que era muito assim, mais esperta que eu pegava, porque eu não ia muitas vezes lá esperar ela no trem, porque minha mãe achava que era muito cedo para mim sair de casa. Aí eu então não tinha oportunidade de pegar a bolsa. E mesmo quando eu não pegava a bolsa, eu gostava de acompanhar ela desde se desse tempo bem até na parada do trem, para subir com ela. E não é só eu, mais crianças. Agora, depois, quando eu comecei a ficar adolescente, a gente começou em bailes, as coisas, e meu pai até levava junto. E às vezes tinha festas assim, como, por exemplo, festa de São João, São Pedro, tinha rezas, e eu já tinha 11, 12 anos por aí. A gente rezava o terço, eu com outra minha prima, que também ia estar junto, rezava o terço. Depois disso tinha baile, mas a gente não sabia dançar. Aí nós dançávamos, eu e a minha prima. Eu não sabia dançar. Assim, até a adolescência, só que era aquela escola até a 3ª série só. Até 3º ano só. Depois, quem queria fazer o 4º ano, tinha que ir em Mombuca. E eu não podia ir em Mombuca porque tinha que ir de trem. Perdia quase o dia todo. Minha mãe queria que eu ficasse em casa para olhar as crianças, que ela ia trabalhar. E imagina uma menina de 10 anos, 11 anos. Né? Imagina, se a Antônia tem 8 anos menos que eu. Depois que ela nasceu, que minha mãe acabou a dieta, deixava eu com a menina lá, já tomando conta. Aí, então, depois disso, a gente aprendeu a dançar. Já nem sei mais como é que a gente aprendeu, não me lembro. Aí quando tinha uns 14 anos, assim, eu já sabia dançar. Porque eu com minhas irmãs, minha prima mesmo, no terreiro da casa, começava a ensaiar. E fomos aprendendo, daquele tempo, as músicas. É umas músicas muito simples, samba, marcha, valsa. E a coisa eu aprendia fácil. Então, eu com minha irmã e minha prima também, a gente foi aprendendo. Depois, algum cavalheiro que veio pegar a gente para dançar. Aí a gente foi aprendendo mais. Agora, depois, tinha 15 anos ainda, comecei, assim, paquerar. Não, ele me paquerava, eu também, né? Tava mocinha, um rapaz que chamava Amadeu Bazanello, mas só, assim, às vezes dançava com alguém junto, nem tinha namoro quase nada. Depois, estava num baile, que era um casamento até de um Brígida Padovese, ele era pantaroto. Estava num baile, naquele tempo a gente dançava com todo mundo, né? E teve um senhor que eu já conhecia, que era fazendeiro. Ele era 7 anos mais velho que eu. E eu conhecia, que às vezes ele vinha de onde eu morava, até lá ele tinha fazenda, eles vinham na casa do patrão
onde nós morávamos. E ele subia lá, tudo a pé, num trilhinho assim, que a gente via ele para subir para ir embora. Chamava Frederico Popim. Aí ele, no baile, eu tirava para dançar. Você tá namorando uma Delva Zanella, não sei o quê. Eu fiquei quieta. Você não quer namorar comigo? Eu fiquei quieta, não respondi. Aí quando foi num dia, a gente foi no Miss Mombuca e ele foi também. Mas tudo a pé, quando eu ia voltar pela estrada da linha, para Sorocabana, tem 4 quilômetros. Voltamos de pé, tudo, as rapaziada, quase as moças. E ele também tava. Aí... Como ele falou assim, a gente começou a se olhar, tirar a linha dos outros. Aí ele chegou até lá da parada do trem, que eu já tinha ficado só, eu e minha irmã, que subi, e depois ele tinha que ir para um lado e eu tinha para o outro, mas tudo a pé. Foi que ia chegar lá em casa, eu falei para ele, né? Aí ele falou assim, sábado eu vou. Mas sem falar nada mais. Chega lá e pede pro meu pai, se dá licença para mim namorar. Eu fiquei quieta, que uma boba. Aí ele começou a vir, sabe? Começou a vir. Só que depois os pais dele não queriam, que eu era muito pobre. Mas parecia que ele gostava de mim, né? Minha mãe falava assim, ele é rico, Aurora, ele é rico. E não deu certo, porque assim ele foi servir o governo em Campo Grande. Mas ele não precisava ir, porque ele era o único de homem na família. Naquele tempo, quem tinha um homem só na família, não precisava ir, não. Mas ele foi à vontade, assim, só para se desligar, né, de mim também, e o pai dele também não deixava, né? Eu lembro bem quando ele tomou trem, não sei se foi em Rio das Pedras, onde, e ele estava assim no pedestal do trem, não estava dentro do carro, e fez assim para mim, porque a estrada de ferro passava na frente da minha casa. E ficou assim. A gente via o trem passar bem, né? A gente até gostava quando o trem passava para ver, porque não se via nada lá nesse lugar. Aí depois foi assim, onde que já foi ficando mais velha, lá quase 15 anos, ia no baile com meus tios, teve um baile lá com meu tio, eu fui também, eu já conheci meu marido, mas ele estava em bailes antes que eu estava também, e não dava muita bola para mim, né? Ele sabia do caso do Pupim lá, mas ele sabia por boca de outra pessoa, né? E aí ele me tirou para dançar num baile lá. E aí começamos a dançar, né? Ele não pediu para namorar eu. Foi ficando junto. Eu fiquei gostando dele, né? Aí depois um dia ele veio lá na casa do meu pai, com as palavras bonitas dele, pediu para mim namorar. Eu sabia falar bem porque ele lia jornais, depois ia sempre na cidade, Piracicaba, que tinha, não, Rio das Pedras também, que tinha as irmãs dele, Mombuca também já uma maravilhinha, que parava o trem, sempre tinha notícias diferentes. E foi indo assim. Fiquei casada há 53 anos com ele. Pelo que eu ouvia falar, antes, por exemplo, a mãe dele, que é a minha sogra, gostava que ele me namorasse porque eu era uma menina prendada no serviço de casa. Porque naquele tempo, as mulheres que eram bem prendadas na casa, era famosa. Porque tinha algumas da cidade, era diferente, mas lá no sítio era assim. Ela é uma boa moça, foi tudo serviço da casa, isso assim, né? E fiquei casada com ele há 53 anos. Graças a Deus vivemos bem. Se eu pudesse ficar com ele até agora, que eu estou com 90 anos, gostaria, mas ele faleceu com 76 anos, né? Infelizmente. Mas a nossa vida foi assim, meio de pobre, mas graças a Deus a gente foi feliz. Sei, se conversava, discordava de alguma coisa, mas do resto, nem ficava zangado, nem nada. Mas eu amava meu marido, muito, muito. Eu amava meu marido muito, muito e tenho saudades agora dele, porque já vai fazer acho que uns 18 anos que ele faleceu. E ele faz falta, não é por ser um homem, só porque eu era um amigo. Eu sentia que ele me estimava bastante. Tivemos 7 filhos, graças a Deus. E assim, o que eu vou falar mais? Agradeço a minha mãe, Aurora Padovese, por compartilhar um pouquinho de suas histórias conosco. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com e envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da radiowebdom.com. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz. Direção-geral jornalista Fátima Franco. E o programa Multidom fica por aqui. Até semana que vem. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.